Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Dido Montenegro. Boa tarde para Sandro Rodrigues, nossa técnica de som. E boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, professor Rui. Algumas novidades importantes na cena brasileira que vão mexer com as eleições presidenciais de maneira expressiva. A primeira é a adesão da Igreja Universal do Reino de Deus a Bolsonaro. Uma coisa que não é nenhuma surpresa, porque Bolsonaro não só beneficiou as igrejas evangélicas de nível neopentecostal, que é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, e as posições normais de Edir Macedo, que é a favor do presidente Bolsonaro e do seu governo e de sua filosofia de governo. Então não é uma novidade, mas é uma notícia importante, porque significa que talvez a maior igreja neopentecostal do Brasil se define num texto, num editorial colocado em veículo da própria igreja, dizendo, entre outras coisas, que opta por Bolsonaro porque Lula quer implantar uma ditadura comunista no Brasil. Essa é a linguagem que a gente se lembra dela, eu pelo menos me lembro, né, que já sou avançado na idade, de 1962, 63, 64, quando o golpe de Estado da direita militar, que será, eu não sei se comemorado ou rememorado, mas será agora no dia 31 de março. E esse golpe militar instaurou uma ditadura que terminou em tortura, terminou em violência contra todo tipo de oposição, em fechamento do Congresso e partidos e tudo aquilo que uma ditadura faz. Por exemplo, o que Zelensky está fazendo agora na Ucrânia. Ele acaba de suspender 11 partidos de funcionamento, todos eles de oposição, e, coincidentemente, ele deixou de fora da sua proibição todos os partidos nazistas, como é aquele, eu esqueço o nome dele, que é em ucraniano, setor de direita isso, e o pessoal lá do Batalhão Azov, que estão integrados ao próprio governo, dentro das próprias forças de segurança, e outros grupos nazistas que estão organizados, não todos sob forma partidária, mas quem está organizado de forma partidária continua legalizado. Ou seja, Zelensky coloca claramente aquilo que todo mundo sabia, que a Ucrânia é uma unidade internacional de treinamento, fortalecimento e funcionamento de unidades nazistas apoiadas com dinheiro dos Estados Unidos e da Europa para lutar contra qualquer coisa que ele chame inimigo. Pode ser russo, pode ser chinês, pode ser qualquer um. Então, para esse pessoal de direita, não preocupa quem seja o inimigo. O importante é que tenha um. Pode ser comunista, pode ser judeu, pode ser cigano, pode ser homossexual, pode ser refugiado, pode ser muçulmano, mas tem que ter um inimigo visível. Então aqui Edir Macedo segue essa linha, essa forma ideológica de conduta de extrema-direita, e assume que, junto com Bolsonaro, o ataque ao comunismo, que é uma coisa que a gente não vê como possa chegar ao Brasil, menos ainda através de Lula, que é uma pessoa com muito mais tendência social-democrata e, no máximo, a centro-esquerda, do que a qualquer pensamento de extrema-esquerda ou de implantação de qualquer regime totalitário de caráter fechado, socialista, como eles caracterizam o comunismo. Mas é assim que Edir Macedo está vendo. Só que isso cria, no meu entendimento, dois problemas importantes. Primeiro, se é papel da igreja, se é função da igreja, assumir partidariamente posições políticas dentro da sociedade enquanto instituição. Então, das duas, uma. O Edir Macedo acha que a igreja é dele e que os fiéis o seguirão como um gado, como uma massa de manobra, ou ele acredita que tem superpoderes, ou é Deus, ou é alguma coisa, porque pode dizer e determinar o que quer a respeito da igreja. Então ele é mais infalível, talvez, do que o Papa, e ele pode se enxergar desse modo. Eu estou dizendo que pode, não estou dizendo nem que eu acho isso, mas indica que ele se sente empoderado a esse ponto. Segundo, a primeira discussão é se é papel da igreja fazer isso. E o segundo
é esse aspecto de discussão ideológica, puramente ideológica dentro da sociedade. Porque eles podiam, a Igreja Universal, qualquer igreja, pode discutir ideologicamente a sociedade, mas sem assumir uma posição fechada, ultrapartidária e associada a um governo de direita, que é um governo, como todo mundo conhece o governo Bolsonaro, pelas declarações que ele já deu, contra a mulher, contra os índios, contra os homossexuais, contra os negros, contra os pobres de modo geral. Porque o governo de Bolsonaro, olhado do ponto de vista econômico, ele é um governo que está aí, um dos dados que a Rádio Cultura trouxe ainda agora. Mesmo quando a economia cresce pouco, a renda dos trabalhadores continua caindo. Então não há explicação melhor nem mais clara de que o governo de Bolsonaro é um governo para quem tem dinheiro. O exemplo mais concreto é esse da Petrobras. Quando a Petrobras lucra 106 bilhões, ele distribui integralmente esse dinheiro com os acionistas ricos, que são minoritários, e a parte que cabe ao acionista majoritário, que é o do governo, que tem o controle da empresa, é menor do que esses acionistas privados, que não estão fazendo outra coisa senão receber um dinheiro que a sociedade brasileira paga. Refinando petróleo a 5, 10 dólares o barril, se muito, e colocando o preço nivelado ao preço internacional do petróleo, que, aliás, hoje subiu novamente. Então, todo mundo se prepara que vem mais aumento, mais inflação. Então, Edir Macedo se alinha a esse tipo de governo, simbolizando o papel de uma igreja. Então, eu não sei o que é que os fiéis, como cidadãos, pensam. Porque uma coisa é você ser fiel de uma igreja. Outra coisa é você ser fiel e ser cidadão também ao mesmo tempo. Você, como cidadão, vota em quem quiser, não em quem a igreja manda. E, como fiel, você cumpre os ditames da doutrina que você professa. Você age como um evangélico, age como um cristão, age como um espírita. Mas, enquanto cidadão, você vota até na extrema esquerda ou na extrema direita. Você tem esse direito assegurado pela sociedade. E, até onde eu sei, a sociedade é maior do que as igrejas. Porque no Brasil o Estado é laico. Então, colocada essa discussão, vamos para o segundo fato relevante e interessante. Guilherme Boulos, ex-candidato, né, a prefeito de São Paulo, teve um desempenho muito bom, e também candidato a presidente da República e uma liderança jovem, nova, acaba de renunciar à sua candidatura a governador para apoiar Fernando Haddad em São Paulo, que é o favorito das pesquisas até agora para ir ao segundo turno, e é um candidato do PT. E Boulos disse que vai para a chapa federal, com isso ele vai encarar de testa o Eduardo Bolsonaro em São Paulo, que foi o mais votado do Brasil na eleição passada, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. E Boulos também passa, digamos, o apoio simbólico do eleitorado do PSOL para o PT em São Paulo. Em São Paulo, Lula já está ganhando e Haddad é o favorito. Então, isso é um cenário muito interessante porque significa um fortalecimento também das perspectivas eleitorais de Lula e de Haddad num colégio eleitoral que é simplesmente o maior do país, com o maior produto interno bruto, maior do que até vários países. Então, é uma notícia muito relevante, uma notícia muito significativa. E outra é uma certa consolidação das pesquisas, é a última coisa que eu vou comentar, colocando Jair Bolsonaro sempre como, entre os candidatos mais fortes, o mais rejeitado, colocando Ciro e Moro num terceiro lugar que fica ali oscilando entre 8, 9, 7, 8, 9 e roda por ali, raramente chega a 10. Então não tem terceira via. O resto é todo mundo com 2%, 3, 1 e por aí vai. E em cima, Lula e Bolsonaro consolidados. Lula como favorito. Normalmente, você pega no conjunto das pesquisas, que já foram todas citadas oficialmente pela Rádio Cultura, citada em seu registro, então não vou citar agora. Essas pesquisas dão normalmente Lula ganhando em qualquer cenário do segundo turno e em algumas ganhando no primeiro turno. Esse cenário consolidado está mostrando também uma coisa nova. A corrupção não é um problema importante para a sociedade brasileira nesse momento. O problema para o povo brasileiro é a economia. A economia que está tirando o sossego da população. Está aí a queda da renda média dos brasileiros, que a cultura anunciou ainda agora, eu já estou repetindo. E está aí a situação que o povo está sentindo na pele. A situação de dificuldade econômica, de peso com todo tipo de custo. E para
piorar toda a situação, a gente tem duas perspectivas. A guerra não se resolve nos próximos 15, 20 dias, pelo menos é o que está na cabeça de alguns analistas, e os impactos das sanções loucas que os americanos estão fazendo e o uso que eles estão fazendo da Ucrânia, jogando o povo para resistir a uma guerra que a Ucrânia não tem como vencer, e estão jogando a população, e a população civil está numa situação extraordinariamente ruim. Só não é pior porque a ordem de Putin é não matar civis, não prender civis e não sacrificar os civis, a não ser quando as forças russas estejam em perigo iminente. Porque a tática dos neonazistas lá, por exemplo, em Mariupol, é entrar em prédios como maternidade, escola ou orfanato que seja, e de lá de dentro atirarem nos russos, para os russos atirarem e eles fazerem a propaganda de que Putin é o lobo mau que come criancinha crua, etc. Tal. Então isso tem sido a prática neonazista, inclusive eles estão proibindo o povo de sair, de escapar, porque eles querem usar as pessoas como escudo humano. Isso já está inclusive no noticiário ocidental. Pois bem, essa guerra promete continuar, no mau sentido da palavra, é uma má promessa, e isso vai agravar o problema do trigo, do preço dos eletrodomésticos, dos automóveis e o preço em geral dos alimentos. Quando você fala trigo e fala fertilizante, você está mexendo com tudo isso. Então a gente tem uma promessa, e o barril do petróleo subindo. Então a gente tem uma promessa que o problema econômico que está sendo o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, isso vai continuar também por conta da guerra. Ele já vinha numa situação muito ruim. Vou dar um exemplo a vocês. Tem uma informação que a Companhia Nacional de Abastecimento, que seria uma garantidora de estoques de comida no Brasil, ela não tem mais feijão nem arroz, porque Bolsonaro permitiu que vendessem tudo. Ou seja, se chegar qualquer onda de aumento desses produtos, mesmo por um choque de demanda, o governo não tem como derrubar o preço porque não tem estoque para jogar no mercado. E isso é um erro do governo Bolsonaro, que já vinha lá atrás, como vinha lá atrás o erro do preço da gasolina, desde Temer foi mantido esse preço, e agora Bolsonaro diz de novo que não tem como interferir na Petrobras. Semana passada ele ia tirar o presidente e agora ele já disse que não interfere. Por quê? Porque Bolsonaro é, como Zelensky, um escravo dos interesses econômicos que ele defende. E ele não tem coragem de contrariar esses interesses econômicos. A posição dele estava correta em interferir na Petrobras e tocar o presidente. Eu, pelo menos, acho que está correto para qualquer brasileiro tirar esse povo aí e mudar essa política urgentemente para não matar o povo de fome. Mas isso, certamente, pelo jeito, ele não vai fazer. Tomara que faça. Quando fizer, a gente comenta e isso será colocado para reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 53 minutos. 1h53 em Caruaru. Algumas mensagens aqui para o professor Rui Lira pelo WhatsApp, pelo Facebook. O Índio Agagiane diz: boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor Rui, mais uma vez o ministro passa por cima da Constituição brasileira, acabando com a economia do país, a liberdade de ir e vir. Será que não existe senadores no país ou nós vamos repetir dia 13 de dezembro de 68 às 5h15 da manhã? Parece, Índio, que o 13 que você se refere, que é do ato 5, né, para implantar a ditadura no Brasil, não resolveria o problema porque você está dizendo que o ministro é um ditador e está querendo criar outra ditadura. Então eu não estou entendendo essa posição. Se você está se referindo ao ato 5. Que foi criado pela ditadura para fechar Congresso, para impedir reunião, proibir as manifestações, ou seja, uma posição perto de um autoritarismo autocrático violento, que é o que você está acusando no ministro. Agora lembre, uma coisa que é bom lembrar que o Dido e André, a todos os brasileiros, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Lewandowski, nenhum deles se manifesta sem que algum órgão ou alguma representação da cidadania peça, exija que o Tribunal Supremo se manifeste a respeito de determinado assunto. Então analisemos bem. Quem foi que pediu a suspensão do Telegram? Não foi Alexandre de Moraes.
Quem pediu foi a Polícia Federal, a qual Bolsonaro já trocou os chefes de setores e de coisas. Agora, o último que ele trocou agora é o cara que chefiava o setor que investiga as corrupções possíveis dele, dos filhos dele e da família dele. Ele trocou o cara para botar um cara amigo dele lá dentro, porque lembrem que lá atrás a briga dele com o Moro é porque ele queria interferir na Polícia Federal e o Moro dizia que não ia deixar. E o Moro acabou caindo porque era o menor dentro da história. Bolsonaro é mais forte, é presidente da República. Então, quando é para proteger os dele, Bolsonaro age rapidamente e vai lá em cima. E não será, eu acho que algumas pessoas que nos escutam que vão dizer que Bolsonaro é um ditador. Ele está agindo dentro da prerrogativa dele. É ético? Talvez não, mas ele está agindo dentro da prerrogativa. Então, minha gente, o ministro Alexandre de Moraes agiu estritamente dentro da prerrogativa constitucional, respeitando a lei. A Polícia Federal pediu para suspender o Telegram, porque o Telegram desrespeitava a instituição jurídica e o Estado brasileiro, não tinha representante, passava por cima de tudo e aceitava, dava coito para a prática de fake news, sobretudo do próprio Bolsonaro, que foi suspenso também agora nesse pacote. Foi a Polícia Federal que pediu a Alexandre de Moraes. E aí, em cima da lei, ele decidiu. Então, caro ouvinte, não cabe dizer que o ministro está agindo fora da lei, passando por cima disso ou daquilo outro. Eu imagino que você está dizendo isso porque não conhece esse ponto que eu coloquei. O ministro só se manifesta e o tribunal só se manifesta a pedido da sociedade. Se ela acha que algo é inconstitucional, cabe ao Tribunal Supremo, que é o guardião da lei maior de todas, que é a Constituição, se manifestar. E o ministro se manifestou. E na hora que foi atendido, ele já recuou e já restabeleceu o Telegram, que, aliás, não parou de funcionar hora nenhuma. Eu acho que o ministro exagerou e errou quando proibiu todo o Telegram. Ele devia ter proibido aqueles que a Polícia Federal estava apontando como errados. Mas isso não quer dizer que ele passou por cima da lei. Quem tenta passar por cima da lei é quem vai para a porta de um quartel-general do Exército, pedir para fechar o Congresso Nacional e pedir para fechar o Supremo Tribunal Federal. E quem fez isso foi Jair Messias Bolsonaro, na frente do quartel-general do Exército, no ano passado, pedindo para destruir essas duas instituições que representam a democracia. Isso aí sim pode ser chamado de nazifascismo, pode ser chamado de autoritarismo, pode ser chamado de tentativa de golpe. E pode ser chamado de agir fora da lei e fora da linha da Constituição. Isso sim, é atentar contra a instituição democrática. E isso Jair Bolsonaro fez e está aí palitando os dentes. Ninguém está dizendo que ele é ditador, que é bandido e que andou por cima da lei. Eu também concordo com o professor Rui Lira quando disse que deveria bloquear apenas aquele perfil ou aquela pessoa que está infringindo a lei. Porque parece, professor Rui, que quando não consegue, digamos, bloquear apenas aquele perfil ou apenas aquela pessoa, está sendo, digamos assim, incompetente para bloquear apenas esse e aí, tipo, prejudica o todo, o geral. Exato, é como se a polícia chegasse numa praça cheia de gente e está tentando prender 2 ladrões perigosos e ele metralhasse todo mundo porque os ladrões estão ali no pacote, ele está matando os 2. Exatamente. Então foi isso que Alexandre de Moraes fez. Ele tirou o direito de milhões de pessoas de se comunicarem por uma rede social que está disponível para a sociedade para poder resolver uma questão menor. Acho que aí ele extrapolou, ele foi autoritário, ele não teve dimensão ética e foi desproporcional. Porque a própria lei, né, a gente que fez curso de direito como eu sabe, que o direito de legítima defesa não pode extrapolar a força necessária para você defender a sua vida que esteja em perigo. Então, se alguém está ameaçando você de revólver e o revólver da pessoa cai ou as balas dele se esgotam, ele está indefeso, e você pega um fuzil e dá 50 tiros nele, você é um criminoso igual a qualquer outro. Isso não é legítima defesa. Isso aí já é assassinato, já é extrapolar a nítida e a legal capacidade de se defender. Você não está mais se defendendo, você está só destruindo o outro. Uma última mensagem aqui do Vitor, do bairro Santa Rosa. Boa tarde a todos. Gostaria de saber a opinião do professor Rui Lira sobre a candidatura de Marília Reis ao governo do estado. Isso pode significar o fim da Frente Popular e do governo do PSB no estado, professor Rui? Pode. Acho que é um risco muito grande da Frente Popular com o PT e o PSB e PCdoB e alguns partidos mais que sempre integraram esse conjunto
Isso seria uma quebra dessa tradição, digamos, desse esquema que vem dominando a política pernambucana, não só desde Miguel Arraes lá atrás, mas depois também com Eduardo Campos e de lá para cá. E eu não sei como é que essa coisa vai ser resolvida, a informação que nós temos é que Marília viajou. Agora tem uma coisa aqui que eu gostaria de levantar uma ressalva para quem pretende votar em Marília Reis. Que história é essa dela chamar toda a direita de Pernambuco? Toda a direita. Ela está chamando o Solidariedade de Paulinho da Força, que é um cara, um direitista consagrado. Então, é por aí que ela acha que vai mudar a história política de Pernambuco para melhor? Porque ela não teve espaço dentro do PT ou dentro do PSB ou não consegue. A solução dela é se aliar com a direita, mais direita, digamos assim, em Pernambuco. Então eu levanto essa dúvida para o eleitor dela, para o ouvinte dela e para a pessoa que quer e que pensa que ela é um quadro político importante. Porque uma coisa é você sair do PT para ir para o PCdoB. Outra coisa é você sair do PT, como muitos saíram, para o PSOL, rompendo, mas se mantendo no bloco de esquerda. Outra coisa é você sair para o Solidariedade, sair para o Republicano, sei lá, e tantos partidos que tem aí que são todos eles de confissão neoliberal e de direita. É o que Marília está fazendo. Então não estou entendendo esse movimento dela. Não estou entendendo, não estou encaixando em qualquer ética política e não estou encaixando em qualquer nível de coerência partidária ou política com aquilo que ela pregava até ontem. E dizer que com isso vai apoiar Lula, eu acho que é mais absurdo ainda. Porque esse pessoal não vai apoiar Lula porque nunca apoiou. Então Anderson Ferreira, Miguel Coelho, Raquel Lira, ninguém vai apoiar Lula. Essas pessoas só apoiarão por uma questão oportunística, se houver uma necessidade imperiosa de sobreviverem. Mas não por uma questão de opção ideológica. Ideologicamente, essas pessoas estão à direita, umas mais, outras menos, umas mais social-democratas, outras menos, mas todos, em determinada linha, são ou foram ou querem ser eleitores de Jair Bolsonaro quando polarizar Lula e Bolsonaro no segundo turno, que é um cenário provável nessa eleição desse ano. E onde é que Marília Reis vai ficar? Quando esses partidos que ela está se aliando, o Solidariedade, que hoje está na base de apoio de Bolsonaro, ele no segundo turno for contra Lula, para onde é que Marília Reis vai? Então não sei se ela está fazendo a melhor escolha ou se ela não tem dentro dela solidez ideológica e convicção suficiente para bancar uma posição coerente. E esse problema é dela, não é meu. Eu só estou levantando a lebre porque cabe também ao ouvinte refletir e pensar. E cabe a mim ajudar todo mundo a pensar apenas interrogando e colocando a dúvida. E não julgando a pessoa dela, que está de longe. Eu a conheci, fui apresentada a ela uma vez a Fernanda Lira, quando ela ainda não era nem política, e nós tivemos um contato humano muito bom, etc. E a trajetória dela tem até uma beleza, né? Tem muita força. É a mulher pernambucana, é uma pessoa combativa, tem uma série de coisas. Mas ela está correndo, no meu entendimento, o sério risco de jogar tudo isso para a lata do lixo da história. Professor Rui, a semana está só começando. A gente agradece a sua participação nesta segunda e até quarta-feira. Quarta, essa semana promete, viu? Tem muita coisa e a gente está aqui, a cultura sempre muito acesa. E eu peço perdão aos ouvintes, André, pela misturada de assuntos. Mas essa misturada, ela é parte da complexidade da política. E nós não pretendemos estar aqui montando uma aula com tudo quanto é elemento complexo daquele modo bem chato. Isso aqui é causa, isso aqui é consequência, isso aqui é subcausa, isso aqui é um efeito colateral. Não dá. A gente tem que conversar livremente e acho que os nossos ouvintes já têm qualificação suficiente para compreender e aproveitar o que foi interessante. E o que não tiver pintando bem, gente, podem criticar sem problema. Professor, foque mais, faça isso, faça aquilo, que eu vou tentando calibrar aqui para que todo mundo tire um proveito melhor. Boa tarde, André Santiago, boa tarde para Dido Montenegro, boa tarde para o nosso Sandro Rodrigues na técnica de som, boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Até quarta, lhes diz Rui Lira.